Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos avançando, queridos. Estamos já hoje no 4º domingo da Quaresma, hein? Semana que vem já é o 1º domingo da Paixão. Né? Já começa a Paixão domingo que vem. Mas hoje é dia de alegria. É com essa notícia que eu devia começar, né? Letai, Jerusalém, letai. Para Jerusalém se alegrar. Vamos ver se nós conseguimos tirar a alegria. Então, mas revestimos o altar de rosas, né? Então, esse era o tempo, talvez um pouquinho mais tarde, né? Em que em Roma já começavam a se colher as primeiras rosas de verão. E os cristãos se davam de presente, ó, viu? Nesse domingo, se davam de presente uma rosa um para o outro. E é por isso que na igreja se conservou de o Papa dar uma rosa de ouro nesse dia. Abençoar e dar uma rosa de ouro. Mas, enfim, nós nos vestimos já não de roxo, mas de rosáceo, de rosa, para dizer justamente desse presente e desta alegria. Bem, vamos ver o que nós conseguimos tirar, então, das leituras. Viram? Vou começar pela solidão de Jesus, a última notícia. Né? A solidão de Jesus. Foi ao monte para ficar só. Ele já tinha subido ao monte, viram? E se fizeram rodear dos discípulos. Aliás, do outro lado do lago de Tiberíades. Não mais na Terra Santa, hein? É do outro lado. Na Transjordânia. Do outro lado do Jordão. E tudo isso é importante, para nós captarmos um pouco da mensagem do Evangelho. Mas Jesus está lá, então, se transfere de monte, sai de um monte, onde estava rodeado dos discípulos, e onde a multidão, em número muito grande, foi atrás dele. Diz o texto, para serem curados, né? Enfermos para serem curados. E se transfere para um outro monte, onde fica só, já nem a companhia dos discípulos se fala. Já não se fala mais nem da companhia dos discípulos. Fica realmente só. Eu não posso me furtar de pensar na Santíssima Eucaristia. Tantas vezes só e verdadeiramente abandonada dia e noite em nossas igrejas, nossas capelas, nossos altares. Tantas vezes, tantas horas e horas e horas, que nessa longa história, 2000 anos, né, Jesus passa sozinho no sacrário. Sozinho no sacrário. Talvez alguém se lembre lá em casa de Jesus na Eucaristia. Talvez alguém se lembre. De vez em quando, alguém talvez faça uma visita como que espiritual, lembrando-se que existe no meio das casas do povo uma casa de Deus, uma igreja, e lembrando-se que lá repousa silenciosa, quietamente a Eucaristia. Eu queria começar lembrando disso. Mas vamos voltando para trás, então. O povo agora vai buscar Jesus para fazê-lo rei. Ó, é para fazê-lo rei. Vão atrás dele. Tinham visto o milagre. Ó, tinham visto o milagre. Aqui, alguma noção messiânica. Veja que a notícia anterior a essa que se dá é de que eles tinham compreendido pelo milagre que ele era o profeta. Isso não é qualquer profeta, é o profeta messiânico. Não vão buscar a Jesus a qualquer título, mas a um título religioso. A um título religioso. Ele era o profeta. Entenderam? Não vamos fazer o rei simplesmente como... Não.
Ali o povo depositava a esperança de Israel, a esperança messiânica de Israel. Ai, queridos, desculpe, já vou desmanchando tudo, porque a esperança de Israel, ainda hoje, é de um messianismo que não é a do Senhor, não é o messianismo divino. Não esperaram Jesus revelar qual era o seu messianismo. Nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, os exegetas têm lugar comum de dizer isso, encontram um lugar comum em dizer que ele era um Messias diferente. Não era exatamente como tinha se construído no seu ideário Israel. Né? Não era exatamente. Porque o ideário de Israel, e já passamos logo para o ideário do mundo, é de uma redenção e de um messianismo deste El, para este El, e que aqui, tudo aqui se refugie. Tudo aqui se refugie. Compreenderam? Então, não esperaram, aqui está o gravíssimo da coisa, não esperaram Jesus dizer, afinal, que Messias era, que messianismo era o dele. Não esperaram para compreender que redenção era essa que ele vinha oferecer. Não conseguiram livrar-se, já vou apoiar-me um pouco na primeira leitura, não conseguiram livrar-se da escravidão deste El, deste mundo, para alçar-se à eternidade de Deus. Não conseguiram. Não tinham, nem conseguiriam. Não conseguimos até hoje. Não conseguimos até hoje. Quantas tentativas da igreja pense nos 2000 anos da história, tantas tentativas da igreja de renovar-se. Mas de renovar-se ainda tantas vezes é simplesmente para este mundo. Bom, se não tanto assim, agora assim até demais. Entenderam? Se não tanto assim durante a história, porque a igreja sempre procurou o Cristo, se nem tanto assim durante as reformas da história, pense, por exemplo, na reforma do Concílio de Trento, pense na reforma provocada por Francisco de Assis, pensem na reforma provocada pelos concílios históricos que antecederam tudo isso, a estabelecer a igreja neste mundo, desde que ela tomou liberdade de Roma, em 2012, sob Constantino. Pense que em todas essas liberdades sempre procurou a Jesus e o seu reino. Mas não assim hoje. Não assim hoje. Hoje, contra a igreja, quando procura o reino de Deus, procura o reino de Deus a estabelecer-se segundo os parâmetros deste mundo. Não fala tanto o antipapa Francisco em mudança de paradigma, é para os parâmetros deste mundo. E não é ele o falso profeta, aquele cujo discurso coincide em tudo e vai à frente dos discursos deste mundo? Não é? Então, esse é o messianismo dessa contra-igreja. O messianismo da contra-igreja é um messianismo intrasséculum, é um messianismo intraéon, para dentro deste éon, simples e puramente, não trazendo o éon definitivo para esse mundo. Todo o esforço de transformação da igreja nos séculos foi para trazer o éon definitivo para este mundo. Essa é a grande diferença. O grande messianismo da contra-igreja é estabelecer este o éon mundano definitivamente. Compreende o que eu estou dizendo? O grande messianismo da contra-igreja é estabelecer uma transformação de tal forma que se
radique, se estabeleça definitivamente todos os contravalores deste mundo para sempre. Definitivamente. Esse é o messianismo da contra-igreja. Esse é o messianismo. É por isso que abandona e deixa Jesus sozinho lá. Jesus não está com mais ninguém. Com mais ninguém. Quem subirá ao monte e esperará um messianismo que seja verdadeiramente divino e definitivo? Quem se atreve a subir a este monte? Pensem agora nas forças deste mundo, nos reinos deste mundo. Pensem naquilo que está acontecendo na nossa história. Gente, é um absurdo o que está acontecendo. Mas em todos os níveis, né? Todos, no nível econômico, no nível social, no nível político. Pense no Brasil, credo, que horror, né? Meu Deus, já estamos beirando a uma dívida de 1 trilhão. 1 trilhão. Nós estamos em superávit. Olha que absurdo. Num ano que se transformou esse país. Num ano. Pensem na proposta da terceira G que Macron e tantos outros estão fazendo. Pensem. Olha o absurdo, a loucura desses reis do mundo. Eles são os reis do mundo. Pensem nessa gente toda fazendo esses exercícios lá na carinha da Rússia, bem na divisa lá, com milhares de soldados, como a provocar. Como a dizer, nós somos tão fortes quanto tu, ou mais ainda fortes do que tu. Temos a capacidade de destruição ainda maior, ou pelo menos como tu, ainda maior certamente do que tu. Temos capacidade de destruição. As nossas armas já estão apontadas para tais e quais as cidades tuas. E a resposta é igual, é idêntica. Putin diz a mesma coisa. Elenca cidade, agora está assim, elencando já cidades. Nós vamos atingir tais e quais países, tais e quais cidades com as nossas piores bombas. Eu fico admirado de ver na internet a disputa que eles fazem para apresentar as armas as novas e mais destruidoras armas. E isso que não sei se eles estão mostrando realmente as suas piores, né? Porque ainda aquela arma que dizem que o Putin lançou no espaço ainda não foi plenamente revelada. Esse é o plano de reinado, esse é o messianismo dessa gente. Os líderes deste mundo, os grandes pensadores deste mundo, aquelas famílias que lideram este mundo, maçônicas, sionistas, iluminatis, essa elite maldita, esse é o messianismo deles. Para salvar o planeta. Salvar essa pedra que rola no espaço. Vazia. Vazia, porque querem destruir tudo. Preservar o quê? Se destruindo tudo, até as plantas, ou seja, não estará mais vida. Nada mais subsistirá. Nada mais. Mas que plano de messiânico mais ignorante, burro, idiota e assassínio e de trevas do que esse que... Esses são os filhos da escrava, queridos. Todos eles. Religiosos e seculares. Todos esses planos messiânicos dessa gente são planos de filhos da escrava, que querem
que querem escravizar na morte e no inferno. Finalmente, é no inferno que querem escravizar a toda a humanidade. É esta que é, esta que é, esta que é. Estão vendo? Esse é o messianismo. Este é o messianismo. Jesus deu no pé, fugiu. Jamais esse é o plano de Deus, jamais, jamais esse é o plano de Deus. Jamais, jamais, jamais. Não esqueçamos, queridos, que o Evangelho hoje é maximamente eucarístico. Maximamente eucarístico. Né? A multiplicação dos pães é sobretudo uma mensagem eucarística. É assim que Jesus quer reinar. Este é o outro monte ao qual ele subiu. Né? Esse é o monte da caveira, esse é o Calvário. Que rico o nosso evangelho que nos avisa, era próxima à festa a festa dos judeus, a festa da Páscoa dos judeus. Né? Nós estamos preparando ela. Está próxima de nós também, cada vez mais próxima. Poucas semanas estaremos celebrando a Páscoa. Então, sim, temos a multiplicação dos pães como um sinal eucarístico. E por isso Jesus diz, preservem, não deixem que se perca nada. A Eucaristia não deve ser perdida, queridos. Ai, eu fico pensando nas comunhões indignas, sem confissão, sem arrependimento. Fico pensando nas celebrações indignas de ministros, de sacerdotes, celebrando em comunhão com o falso profeta e o antipapa Francisco. Fico pensando nisto. Essas celebrações, milhares e milhares de missas todos os dias, celebrada unacum, o antipapa e falso profeta Francisco. Antes Jesus ainda estivesse sozinho lá no monte. Antes Jesus ainda estivesse sozinho lá no monte. Do que essa multidão de sacerdotes se aproximando dele, do seu altar, do seu sacrário, do seu calvário para celebrar assim. Né? Antes. Tem uma coisa que eu quero dizer, queridos. Jesus ficou a reinar. Reina na Eucaristia. Essa solidão, esse silêncio, essa presença, são prenhes de poder, de graça, de misericórdia, de paciência, de dom, de serviço, de chamado, de vocação, de pacienciosa espera da nossa conversão, É em cada um desses termos, queridos, medite isso. Medite isso. Cada um desses termos. Podia se falar longamente sobre cada um para o tempo de hoje. Penso que hoje celebra-se muita pouca Eucaristia daqueles que verdadeiramente vão a esse segundo monte, ao do Calvário, onde Jesus está só. Muitos poucos vão. Certamente a sua mãe. Algum discípulo, como João, e nem digo porquê, não é? Mas, enfim, amparando a mãe. Algumas mulheres. Né? Mas quantos sobem a este monte, na verdade, a força, como Jesus subiu a força, sobem esses à força também, carregando cruz. Aliás, eu penso que aqui nós podíamos pensar no grande castigo que está por vir, hein? Subiremos todos nós à força.
Ninguém escolheria sofrer o grande castigo. Dizem que é tão terrível que ninguém... estarão invejando os mortos. Antes tivéssemos nós morrido para não ver o início de tão grande sofrimento. Antes, imagina aqueles que chegarão aos 3 dias de trevas, o último do grande castigo. Imagina. Quantos se arrependerão de ainda estarem... serão açoitados pelo medo, terror de ainda estarem vivos para presenciar tudo isso que sucederá. A força. Outros virão e sobem ao monte com revolta, procurando ele para maltratá-lo, para judiá-lo, para cravá-lo na cruz, para desrespeitá-lo a ele, a sua mãe, aos seus discípulos. E nós, queridos, e vós, por que subis? Estais à procura deste monte? Viestes ao refúgio para subir a este monte? A que viestes? Talvez para fugir do grande castigo? Talvez por medo de tudo o que sucederá? Ou viestes buscar o Cristo? Viestes acompanhá-lo, talvez. Minorar a sua solidão. Estender o seu reinado, ao menos sobre vós mesmos. Não o vosso reinado sobre vós. Porque vos mandais muito bem. E achais muitos bons argumentos para vos continuar mandando. Como achais bons argumentos para continuar vos mandando. Mandando sobre vós mesmos. Quem, afinal, quer subir a este monte para encontrar-se realmente com o Senhor, com o seu messianismo? Não, o que eu queria vos dizer, diluir agora. Sabe, queridos, não diminuamos a presença da... Sim, primeiro isto. Não diminuamos a presença da Eucaristia nesse mundo. Esses milhares de missas que se celebrou durante esses... Eu sempre penso no milênio, né? Séculos, né? Produziu santos. A Eucaristia santificou muita gente, salvou muitas almas, uma multidão incomensurável. E olha, continua salvando. Continua salvando. O outro pensamento que não queria deixar de dizer-vos é este. É pela Eucaristia que o Senhor terminará ou implantará o seu reino definitivo e eterno. Quem viu a minha Semana de Daniel, o meu curso Semana de Daniel, que tem aí no YouTube, talvez se recorde de como eu descrevia o retorno do Senhor. O padre paramentado, subindo ao altar para a celebração de uma missa, quem sabe uma grande festa, talvez até a do Santo Natal, e naquele momento vem para celebrar a liturgia celeste, o sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, Senhor nosso, reunindo nos ares a multidão do povo que ainda tiver restado, e ali celebrando a Eucaristia definitiva. É a Eucaristia que vencerá. É o messianismo de Cristo que vencerá. O resto tudo sossobrará. Tudo mais sossobrará. É o reino eucarístico que virá. Nós esperamos o reino eucarístico. Lembre-se de Jesus na Eucaristia. Não está sangrando, mas sofre. É incruento, mas é real o seu sacrifício. Do povo que o comunga, sequer sem confissão. E tantas vezes sem ser ouvido, buscado para um messianismo totalmente diferente daquele que ele trouxe, que ele quer exercer. Pensemos na Eucaristia e convençamos-nos. É um reino eucarístico o definitivo. Aquele que numa Eucaristia virá instaurar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.